Fala galerinha, tudo bem? Hoje, 19 de janeiro, é o último dia que o TikTok pode operar nos Estados Unidos. O governo americano, através do Congresso, tinha decidido que o TikTok deveria ou vender a sua empresa para algum americano, ou eles deveriam parar de funcionar no Brasil. E esse prazo termina hoje. O que acontece, pessoal? O TikTok é uma empresa chinesa, tá? E por ser uma empresa chinesa, alguns americanos ficaram incomodados porque eles fazem muita propaganda pró-China. O que, em parte, eles estão certos, porque eles começam a desmentir aquela impressão negativa que as pessoas têm da China. As pessoas comuns, que nem, por exemplo, aquele Ricardo Salles, quando ele foi lá na CPI do Sem Terras, ele falou para o Stedley que na China as pessoas passam fome. É mentira, pessoal, porque ele não conhece a realidade da China. A China é uma potência mundial, economicamente a China está bombando, e você não tem mais aquelas pessoas que passam fome, como era na época da China agrícola, os plantadores de arroz, aquelas grandes secas que faziam problemas, geravam fome, mortalidade, etc. Hoje a China é outra, uma China rica, poderosa, e não tem quase caso de pessoas passando fome na China. Então esses vídeos do TikTok, eles começam a mostrar para o mundo que tudo aquilo que falavam da China era mentira. Que a China é uma ditadura, que na China tem censura, que na China não pode isso, não pode aquilo, que o povo é oprimido. Tudo mentira, pessoal. A China tem cidades belíssimas, alta tecnologia, um metrô, uma rodoviária, um aeroporto chinês dá de 10-0 em qualquer um americano, com design bonito, parece até Dubai. Design, qualidade, organização, limpeza, você não vê uma sujeirinha na rua, enquanto que, por exemplo, em Nova York você não consegue pegar um metrô sem ver um mendigo na rua, ou ratos andando pelo metrô. Então a China superou os Estados Unidos. E isso tem sido incômodo para os americanos. Mas esse não é o principal problema não dos americanos. O principal problema deles é que uma empresa estrangeira possa interferir na política do país. E isso eu concordo com os americanos. Tanto é verdade, pessoal, que a própria China proíbe o TikTok. Sabiam disso? O TikTok não pode operar na China. Porque o governo de lá tem medo que essa uma empresa de tecnologia, né, de rede social, Big Tech, comece a influenciar as pessoas politicamente. E é o que acontece também nos Estados Unidos. Desde que surgiram essas Big Techs, pessoal, isso começou a ser um problema na sociedade. Porque as Big Techs surgiram como entretenimento, diversão, sem controle algum, mas só que elas começaram a mudar e afetar a política dos países através do algoritmo. Por exemplo, na primeira campanha do Trump para presidente, eu lembro que teve uma notícia falsa que viralizou, que dizia que o Papa, que já era o Bergoglio na época, que o Papa estava apoiando o Trump para presidente. Só essa notícia falsa, ela teve mais de 1 milhão de compartilhamentos no Facebook. O Papa está apoiando o Donald Trump, que não sei o quê. Sendo que o Papa não apoia o Donald Trump, o Papa é mais progressista, e o Trump é mais ultradireita. Mas a mentira pegou. Vários católicos americanos acharam que o Papa estaria apoiando o Donald Trump. Foi aí que começou essa discussão das redes sociais. O Mark Zuckerberg teve que depor no Senado americano, um tipo de CPI deles, que eles queriam entender por que algumas postagens estavam tendo mais alcance que outras. Porque eles podem mudar o algoritmo. O vídeo do Chupetinha, né, que teve 300 milhões de views num país com 100 e pouco milhões de pessoas. Acho que 115, 120 milhões. Isso é o algoritmo que faz isso. O algoritmo do site. Então, pessoal, nesse ponto os americanos estão certos. E o Brasil também, quando o Brasil, por exemplo, fez o X cair do ar. Porque essas Big Techs, elas atingiram um poder tão grande que elas podem mudar a política de um país. Por exemplo, aqui no Brasil, vocês viram que o Zuckerberg já impulsionou falsamente o vídeo do Nicolas. Imagina então quando chegar em campanha eleitoral, se eles inventarem uma mentira do Lula. O Lula participa de um ritual secreto, de uma seita secreta que come criancinhas. O Zuckerberg vai lá fazer esse vídeo, tem 1 bilhão de views. As pessoas acreditam e não votam no Lula. O Bolsonaro salvou uma criança de afogamento. Ele vai lá e impulsiona, Bolsonaro bomba nas redes. Esse é o perigo, pessoal. Esse é o perigo dessas Big Techs terem todo esse poder na mão. Elas podem derrubar governos ou colocar a gente no poder. Tanto que aqui saiu uma pesquisa, que eu não sei se é muito confiável, né, mas eu vi hoje no X, que a popularidade do Lula caiu. A desaprovação do governo dele chegou a 79%, só por causa daquele vídeo do Nicolas. Vocês viram o perigo? Um governo que está vindo bem, fazendo um bom serviço, diminuiu o desemprego, aumentou o poder de renda, aumentou o salário mínimo, aumentou o PIB, aumentou a venda de automóveis, tudo isso. Mas uma mentira consegue derrubar um governo. Então, nesse ponto, os americanos estão certos. Quem está ficando para trás mesmo é o Brasil. Porque essa discussão ela já está sendo feita na Europa, Japão, Austrália. Eles estão percebendo isso. Eles estão percebendo que esses donos de Big Tech, eles estão usando suas empresas de tecnologia para derrubar governos. Por exemplo, quem falou isso semana passada foi o primeiro-ministro britânico. Ele falou, o Elon Musk está tentando derrubar o meu governo com essas empresas, impulsionando mentiras acerca do governo e desfavorecendo as coisas boas do governo. E é exatamente o que o Elon Musk quer. Na Austrália teve algo parecido, a União Europeia já está percebendo isso. Então, pessoal, é meio complicado tudo isso, porque as pessoas gostam de redes sociais.
Facebook, Instagram, Twitter, etc. Eu mesmo gosto. O YouTube, que eu uso inclusive muito. Agora, a gente vai chegar num grande dilema global daqui a pouco. Será que vale a pena ter essas redes sociais se elas não respeitam as políticas dos países, se elas são usadas para interesses dos donos das redes sociais? Senão vai chegar um ponto que a gente vai ter que acabar com todas elas. Proibir todas elas num país e começar a criar nossas próprias redes nacionais. O que também não ia mudar muito, né? Porque vai depender de quem vai controlar a rede. Mas o fato é, enquanto não tiver uma rede social neutra, que o algoritmo não pese nem para um lado nem para o outro, a gente vai sempre correr esse risco. Complicado, né? Inclusive o impeachment da Dilma lá em meados de 2016, para mim já teve o dedo das big techs também, tá? E dos americanos, que começaram a impulsionar aquelas mentiras contra o PT, a esquerda e a Dilma, que causaram a queda dela, tá? E para finalizar, o Donald Trump sinalizou que ele vai aumentar o prazo do TikTok para 90 dias. Eu não sei porquê, mas o Trump não quer que o TikTok saia da América. Talvez ele tenha interesses por trás, ou ele queira usar essa ferramenta para fazer dele mais popular, né? Pode ser. Então não sabemos ainda o interesse dele, mas até o momento do governo Biden, que termina hoje, que amanhã o Trump assume, até hoje é o último dia do TikTok, tanto que eles já mandaram uma mensagem de despedida, tá? E aí, comente aí o que vocês acham. Vocês acham que as Big Techs são um perigo? Será que um dia vão acabar essas Big Techs? Ou será que elas vão continuar brincando num xadrez político global? Mudando governos, derrubando governos e colocando gente escrota, tipo a lá Bolsonaro no poder. Comente aí. Aproveita e dê um like no vídeo, tá? Ativa o bendito sininho, tá? Para ser notificado. Compartilha nas suas redes sociais esse vídeo se você gostou. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos.